No programa Escola Bíblica de hoje, nós vamos continuar e agora vamos estudar profundamente o tema da oração, um privilégio restaurado por Deus. E hoje vamos começar a conhecer histórias de pessoas que entenderam o que significa clamar a Deus. É agora no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica. Que alegria estar junto com você para estudarmos a Palavra de Deus. Como é que você está? Como é que estão as coisas aí na sua casa? Tudo tranquilo? Tudo na paz? O que você está achando desse nosso início ao estudarmos agora, começamos a estudar o tema da oração? Olha, eu tenho a certeza de que essa temporada, mais uma vez, você vai ter um outro olhar deste tema da Palavra de Deus. Se você não lê normalmente a Bíblia, se você não tem contato direto com alguma comunidade religiosa, eu quero convidar você a acompanhar junto com a gente. Esse é o programa Escola Bíblica e aqui a gente tem o privilégio de estudarmos a Bíblia. E como é uma escola, nós temos o nosso material didático, que é o nosso guia de estudos. Guia este que é oferecido para você que acompanha o programa Escola Bíblica. E talvez você está assistindo pela primeira vez, não conhece e quer conhecer mais sobre a Bíblia. Eu quero dizer para você que você pode receber gratuitamente aí na sua casa o nosso guia de estudos. É só mandar uma mensagem neste momento para o nosso WhatsApp. Agora é o 12982444449. Manda, escreve lá assim, ó, quero receber o estudo bíblico. Você vai receber um link, clicou no link e aí é muito simples. É só você escolher lá o guia de estudos, preencher um cadastro e aí você vai receber aí na sua casa. Você também tem a opção do PDF, que recebe o arquivo direto no celular, ou o guia físico. Eu sugiro para você, faça a sua escolha pelo guia físico, está aparecendo aí um pouquinho, né? Mas alguns gostam do PDF, está tudo bem. Olha, mais uma vez, a nossa equipe de produção, além do conteúdo, é óbvio, né? O pastor colocou aqui de forma muito didática, e você vai ver aí ao receber o guia de estudos, que ele não tem as perguntas no final, ele tem as perguntas ou texto para complementar, e aí para completar, e aí tem o comentário durante o estudo. Você tem uma videoaula que você pode aproximar o celular ali com a câmera, um QR Code, você vai assistir a videoaula. Eu tenho a certeza que você vai amar, vai curtir muito. E Deus me ouve é o tema desta temporada, um estudo, serão 8 lições só sobre a oração. Manda uma mensagem agora para o WhatsApp, 12982444449. Você pode ligar no horário comercial também, 0 operadora 12 21 27 31 21, ou você pode acessar o nosso site, vamos lá, aqui aparecendo, novotempo.com/escola bíblica, tá bom? É só você fazer contato com a gente. E a gente vai ter a alegria de oferecer para você gratuitamente, porque os nossos guias de estudo, tudo que a gente oferece para você aqui na Novo Tempo, são oferecidos gratuitamente. Obrigado a você que é um anjo da esperança, você que faz as suas doações, você que junto com a gente leva a mensagem de esperança a todos os lugares. Para o Anjo da Esperança, você pode ligar nesse momento que tem uma equipe para atender você. 0 operadora 12 21 27 30 30. Vamos orar a Deus neste momento, conversar com Ele, pedindo iluminação.
ao abrirmos a sua palavra, porque o nosso guia de estudos tem um único objetivo: nos conduzir ao entendimento da palavra. Vamos orar? Pai do céu, é hora de entendermos o que o Senhor tem para nos dizer através da palavra, da Bíblia. Que o Espírito Santo nos dê iluminação. Eu peço uma bênção sobre cada um dos nossos telespectadores. Cada um tem o seu desafio, sua vida, suas dificuldades, suas alegrias e tristezas. Que cada um nesse momento se sinta amado, olhado, cuidado e amparado por Ti. Eu suplico, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a abrir sua Bíblia. A gente, nesta temporada, como a gente está estudando um tema, a gente terá vários textos que a gente vai analisar, tá bom? E eu quero voltar para Gênesis. Foi onde eu parei ontem, quando a gente apresentou esse contato que havia diretamente entre Deus e o homem, esse contato que se tornou um contato indireto agora. Por quê? Porque o pecado, o erro, vai fazer com que o homem se afaste. A gente leu ontem, quando ouviram a voz do Senhor Deus que estava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Ontem eu falei um pouquinho para você que no processo de comunicação a gente tem o emissor, aquele que está transmitindo a mensagem, a gente tem o receptor, aquele que está recebendo a mensagem, e a gente tem essa mensagem. Entre o homem e Deus, essa mensagem era direta, não havia ruídos. A partir da entrada do pecado, do erro, do lapso, da escolha equivocada, agora nós temos um ruído nesse processo de comunicação. O pastor Leidivan Ross, que é o autor do Guia dos Estudos, apresenta um texto para exatamente com essa reflexão. Se antes do pecado a forma de Deus se relacionar com o homem era por meio de comunicação direta, depois dele a comunicação se tornou indireta. E a gente vai entender isso agora. O homem falava com Deus diretamente. Agora Deus escolhe alguém para que a mensagem que Deus tem seja transmitida. O homem é expulso, junto com a mulher, eles são expulsos do jardim, mas Deus está interessado nesta comunicação. Agora, o homem não está diretamente ligado a Deus, mas a sua oração vai ser ouvida diretamente por Deus. Mas o homem não tem mais essa comunhão direta, assim como Deus não comunica diretamente. E a gente vai ver isso ao decorrer do estudo bíblico aqui. Vamos lá, olha só, o que a gente encontra agora que está em Números capítulo 12, verso 6. Então disse: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Agora, qual é o contexto desse texto? Só para você lembrar aqui. Lembra que a gente falou um pouquinho sobre essa questão do contexto, do texto, que é importante para a gente entender? Eu acho que você se recorda, né? Quando a gente quer entender um texto da Bíblia, é importante que a gente leia o contexto. Esse texto, por si só, em Números capítulo 12, ele já explica: Deus escolheu um profeta. Quem é esse profeta? É Moisés. Agora, qual é o contexto do texto? Miriam e Arão, irmãos de Moisés, estão contestando a Deus. Isto está lá no verso 3, exatamente, no verso 2. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Agora, se você voltar nos versos anteriores, você vai perceber que Miriam e Arão tratam Moisés de forma inconveniente, tratando com discriminação a sua esposa. E aqui vai gerar há no coração de Miriam e de Arão
assim, uma insatisfação, parece que Deus está dando preferência a Moisés. E eles tratam a sua esposa, a esposa de Moisés, com discriminação. E aí diz, acaso Deus não fala através de nós? E no verso seguinte, e aí a história se desenrola de uma forma bem interessante, porque Deus vai agir de forma muito dura com Miriam, colocando a lepra sobre ela. Depois Deus vai devolver a sua saúde, Deus vai dar a cura. Moisés intercede, mas Deus é muito firme. Agora, nesse verso está dizendo que Deus escolheu Moisés, neste caso, como aquele que seria a fonte de transmissão para a sua mensagem para todo o povo. Moisés seria o indivíduo para Deus transmitir esta mensagem. Isso aqui me traz reflexões interessantes. Às vezes, nós queremos ser tratados igualmente. Parece que Deus está dando preferência para um, Deus ouve esse e não me ouve. Parece que Deus está beneficiando esse e não me beneficia, quando a gente trata em relação à oração. Mas eu queria dizer para você que cada um tem a sua história. Então, o meu contato com Deus, a forma como Deus vai me responder, é diferente do contato com o outro, da forma como Deus vai agir em relação ao outro. Nesse caso, o que importa para a gente aqui é que Deus está usando agora, e a gente vê ao longo do Antigo Testamento, o profeta como fonte de transmissão. Originalmente, a palavra dá a ideia de um porta-voz. O profeta era o porta-voz de Deus. Vamos na sequência, vamos continuar aqui. Eu coloquei o verso 2 na tela também. Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Então, Deus escolheu, nesse caso, Moisés para transmitir essa mensagem. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, a gente vê outras formas de Deus se apresentar, de Deus falar. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, se referindo aqui aos antigos, do Antigo Testamento, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Aqui nós temos Deus usando os profetas, usou no passado os profetas, e agora temos Deus usando Jesus Cristo, que é uma forma de falar para a gente, de expressar quais são as suas intenções e os seus objetivos. Na sequência, vamos lá. A gente já vai aplicar isso para a nossa realidade. São João capítulo 8, verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Aqui nós temos Deus usando a palavra. Jesus Cristo é a palavra viva, é a manifestação da sua vontade. Então, Deus fala através dos profetas, Deus falou e fala ainda através dos profetas, Deus fala através da vida de Jesus Cristo, Deus fala através da palavra e também, vamos lá, aqui eu tenho mais um verso, eu vou deixar esse verso aqui, a gente vai para o intervalo e eu já vou voltar. Deus fala através do profeta, Deus fala através de Jesus Cristo, Deus fala através da sua palavra. E, quando a gente voltar para o intervalo, você vai ver que Deus também fala através do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Deus está interessado em nos ouvir, mas Deus também está interessado que nós ouçamos qual é a vontade que Ele tem para a nossa vida. A gente vai para o intervalo, é rapidinho, a gente já volta. Você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Você está assistindo a gente pela primeira vez? Essa é a TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Aqui a gente tem uma diversidade de programas e nós aqui também compartilhamos conhecimento da Palavra de Deus. E neste programa Escola Bíblica,
nós estudamos a Bíblia através de guias de estudos que são produzidos pela nossa escola bíblica, que é um departamento também na Novo Tempo. Nós distribuímos vários estudos bíblicos gratuitamente e eu quero oferecer o estudo que a gente está estudando aqui no programa nesta temporada. Deus me ouve. É um estudo sobre a oração. Você pode receber aí na sua casa, então mande agora uma mensagem por WhatsApp para a gente. Vai aparecer aí na sua tela, é o 12982444449. Tá aí, ó. Aqui, ó. Manda uma mensagem, quero receber o estudo bíblico, recebe um linkzinho, preenche o cadastro e aí é só esperar aí na sua casa. Olha, é gratuito porque tem o patrocínio dos nossos Anjos da Esperança. Quero lembrar que você pode ligar no horário comercial para 0 operadora 12 21 27 31 21 e também solicitar seu guia. Eu mandaria mensagem no WhatsApp, mas se você quiser anotar para ligar amanhã, tá tudo bem, tá bom? Você também pode acessar o nosso site, que é o novotempo.com/escola bíblica. Receba o nosso estudo bíblico sobre a oração. Olha, quando a gente estuda um tema que a gente já ouviu muitas vezes, né? Ou quando a gente lê uma história da Bíblia que a gente já ouviu muitas vezes, normalmente a gente não fica atento. Mas eu vou te dizer, tem muita coisa interessante para a gente aprender sobre a oração neste guia, nesta temporada. Vamos lá. Antes da gente voltar rapidinho para o nosso estudo, quero mandar alguns abraços aqui para o pessoal que está ligado com a gente. Pastor, manda um abraço para Gabi, Rafa e Júnior. São meus sobrinhos de Campinas. Você fez o casamento do Rafael e da Gabriela. Olha que legal. Nós saímos aqui de Cambé, especialmente para ter o privilégio de conhecer você. Que legal. Sou Vera de Cambé, no Paraná. São as boas surpresas que a gente recebe na vida pastoral. Obrigado pelo carinho de vocês. Um abraço para a Gabi, para o Rafa e para o Júnior. Manda um abraço para a igreja de Alto Alegre do Pindaré. Um abraço para vocês, ligados com a gente aqui. Oi, pastor, boa noite. Quero pedir oração pela minha mãe que está sofrendo muitas dores físicas. Manda um abraço para nós. Me chamo Viviane Fragatti e a minha mãe Nilza da Silva. Um abraço, Viviane, dona Nilza. Nós vamos estar orando por vocês, tá bom? Vamos lá? Lembrando a você que você pode mandar mensagens para a gente, compartilhar, para a gente conhecer, tá? Através desse telefone que está aqui, ó. É o 12981091268, que é o nosso WhatsApp do programa, tá? Anota aí e manda recadinho, que a gente curte muito ler os seus recados. E, é claro, orarmos por você. Vamos lá, vamos voltar aqui. Nós falamos sobre os meios, né, que Deus usa. Usou no passado, o foco foram os profetas, e Deus usou os profetas, falou através de sonhos, de visões. Deus fala através de Jesus Cristo, Deus fala através da sua palavra. Tem o verso 47 aqui, deixa eu só voltar. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Qual é o contexto desse texto? Não quero ler todos os versos, mas Jesus estava falando e muitos judeus haviam acreditado nele. E ele começou a explicar sobre o conhecimento da palavra, sobre o conhecimento de quem ele era. E eles disseram assim, não, peraí, isso nós já sabemos. E aí Jesus vai dizer, vocês são incapazes de ouvir a minha linguagem, de entender o que eu estou falando, porque vocês não ouvem as minhas palavras, porque vocês não acreditam em mim. Dá para entender? E agora Jesus vai dizer, ouçam a palavra, que vocês vão me conhecer e vão saber qual é a minha vontade. Porque na oração, a gente já vai entender um pouquinho mais isso, a gente tem aquilo que a gente fala, mas também nossa disposição em ouvir, porque no processo, eu citei isso ontem, no processo da comunicação, tem o que eu tenho para falar, mas também aquilo que eu preciso ouvir. Vamos lá,
Vamos continuar aqui. Agora, qual é o outro meio que Deus fala para a gente? São João capítulo 16, verso 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Quem é o Consolador? Nesse contexto, começando lá no capítulo 14, a gente vai entender que é o Espírito Santo, aquele que viria para que os seguidores, para que as pessoas que estão abrindo o seu coração para conhecer ao Senhor Jesus não estivessem sozinhas. O Espírito Santo é o Consolador, aquele que se levanta para ajudar. Originalmente, essa é a ideia da palavra. O Espírito Santo estava vindo para ajudar. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, diz São João 16, verso 8. Quem virá? O Espírito Santo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. A oração é uma via de mão dupla. Você fala e você ouve. Eu queria que você visualizasse isso, porque normalmente, quando nós vamos falar sobre a oração, nós temos a tendência de nos referirmos à oração somente aquilo que eu falo. Mas como é um processo de comunicação, é o que eu falo e o que eu ouço. Uma via de mão dupla, aquilo que eu estou falando para Deus que está no meu coração e aquilo que Deus está falando para mim, aquilo que Ele quer me dizer. E a gente viu que Ele fala através dos profetas, Ele fala através de Jesus Cristo, Ele fala através da Bíblia, Ele, Jesus, fala para a gente e Ele, o Senhor, também fala através do Espírito Santo. Dá para entender isso quando você vai contar para Deus algo, que Ele tem algo também para te dizer? Vamos lá, vamos aprofundar. Então não esqueça, a oração é uma via de mão dupla. Você fala e você ouve. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Aqui é uma sucessão agora de exemplos de pessoas que conversaram com Deus e a gente vai entender isso. Mas eu quero parar aqui um pouquinho. Vou voltar nesses personagens amanhã, porque essas histórias são profundas para a gente avaliar. Então vamos lá. Não podemos esquecer que a oração é o emitir. Alguém que está apresentando uma mensagem para alguém. Mas esse processo também é o inverso. Por isso que a gente viu que é uma via de mão dupla. O que eu falo e o que eu ouço. E Deus fala para nós através da sua palavra. Deus fala através do profeta. Deus fala através de Jesus. Deus fala através do Espírito Santo. E a pergunta é: quanto temos falado e quanto estamos dispostos a ouvir? Amanhã eu vou apresentar exemplos desses indivíduos da Bíblia e como eles conversaram com Deus. Qual era o contexto? Qual era a situação? E Deus conversou com eles. Deus respondeu. Estou falando para você nesse momento. Você tem alguma coisa para falar para Deus? É hora de abrir o coração. Mas também, quero dizer para você que a oração é ouvir Deus. Você está disposto a ouvir o que Deus tem para te dizer? Deus talvez queira te dar o consolo.
Deus queira te dar advertências. Deus queira te dar orientações. Vamos abrir o nosso coração para falar e para ouvir. Pai, ouve a oração de cada um dos nossos telespectadores. Aqueles que talvez estão orando pela primeira vez. Ouça, Pai, mas que a gente também esteja disposto a te ouvir, porque o Senhor vai nos dizer, porque o Senhor resgatou, após o pecado, a capacidade de nós ouvirmos a Tua vontade. Por isso, queremos te ouvir, em nome de Jesus. Amém.